Muitos estavam dizendo que Elon Musk, o governo do Donald Trump, não estava mais dando atenção ao Brasil e o Brasil não era mais uma prioridade para o governo. Porém, hoje o Elon Musk publicou ou republicou uma postagem no X que fala especialmente de interferência nas eleições brasileiras. E eu vou apenas mostrar o que ele publicou sem dar muita opinião, afinal de contas, aqui no Brasil a opinião é crime, e se eu falar qualquer coisa que seja uma opinião sobre o que eu penso disso tudo, a Polícia Federal vai de novo me acordar às 6 horas da manhã na minha casa. Então vamos à matéria. Uma postagem do Elon Musk que aconteceu hoje de manhã, ele republicou uma postagem do Mário Naufal. E aí eu vou clicar e mostrar a tradução da postagem para vocês, tá? Ex-funcionários da CIA e da USAID administram as salvaguardas das eleições da Meta. Lembrando, a USAID é um braço da CIA, tá? Para fazer interferência em outros países sobre o disfarce de ajuda humanitária. A Meta teria colocado ex-agentes de inteligência no comando de seus esforços de integridade eleitoral. O chefe de segurança online da plataforma, o ex-agente da CIA Aaron Behrman, supostamente implementou controles abrangentes de conteúdo no Facebook, Instagram e WhatsApp durante as eleições de 2022 no Brasil. O programa incluía remoção de conteúdo, rótulos de advertência e restrições de encaminhamento de mensagens. Aaron Behrman, executivo de confiança e segurança da Meta Online. Removemos conteúdo do Facebook e Instagram que desencoraja a votação ou interfere na votação. O que é interferir na votação? Por exemplo, você publicar vídeos do Lula falando que é a favor do aborto, das drogas, que roubar para tomar uma cervejinha normal, esse tipo de coisa era derrubado pelo Meta. O Meta colocou avisos em mais de 150 milhões de postagens relacionadas à eleição dos Estados Unidos. A empresa expandiu suas parcerias de verificação de fatos no Brasil de 4 para 6 organizações, levantando preocupações sobre a influência da comunidade de inteligência nos processos democráticos. Lembrando, estas agências de verificação são agências que também eram financiadas pela USAID. Agora, eu vou abrir aqui, ó. Esse aqui é o cidadão em questão. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ô, desgramado aqui. Esse aqui, ó, é o tal do Aaron, tá? Cadê o desgramado aqui? Esse aqui, ó. Esse é o cara que estava cuidando da desinformação, funcionário da Meta, ex-agente da CIA, que estava interferindo no debate político no Brasil, tá bom? Agora eu vou pegar o e-mail que o Aaron publicou, que está vindo à tona agora algumas coisas, né? Então, esse aqui é um e-mail dele, do Aaron B, tá? Online Trust Safety, National Security, mais sobre a Meta se preparando para as eleições no Brasil, que incluem nossos esforços robustos de reduzir desinformação. Então, lembrando, um cara lá da Meta, nos Estados Unidos, ex-funcionário da CIA, financiado, Meta da CIA, e lembrando que a USAID financia aqui as agências checadoras de fatos, determinando como que seria o debate político no Brasil. Olha que curioso isso. Nós removemos conteúdo do Facebook e Instagram que desencoraja a votação e interfere na votação, tal como informação incorreta sobre datas das eleições, candidatos e números. Nós também trabalhamos com fact-checking, checadores de fatos independentes, mas financiadas pela USAID, tá? Organizações para verificar a veracidade de posts reportados que não violam nossos padrões de comunidade, ou seja, mesmo sem ser um post que não viola os padrões da comunidade, ou seja, que não seja proibido pela Meta, eles iam lá manualmente, retiravam e analisavam essas postagens. Quando os checadores de fatos marcam a postagem como falsa, nós reduzimos o alcance no Facebook e no Instagram. Lembrando, os checadores de falsos esquerdistas financiados pela USAID, amando e também seguindo o comando do TSE do Alexandre de Moraes. Pessoas que ainda veem esse conteúdo nos seus feeds o verão coberto com um rótulo ou um link direcionando para mais informações dos checadores de fatos. Em julho nós aumentamos o número de parceiros na nossa iniciativa de checadores de fatos no Brasil, de 4 para 6, incluindo, aí vai, Agência Lupa, AFP, Aos Fatos, Estadão Verifica, Reuters, Fact Check e UOL Confere. Ó, Lupa, Aos Fatos, receberam muito dinheiro da USAID e foram treinados pela USAID. Reuters recebeu muito dinheiro
da USA. Muito. Agora ainda tem que descobrir a questão do UOL, Estadão e a AFP. Desde que as mensagens no WhatsApp de ponta a ponta são encriptadas, né? Nós lutamos a desinformação no WhatsApp através de medidas para reduzir a viralização das mensagens. Mensagens enviadas no WhatsApp são identificadas com uma tag. Desde 2020, mensagens com 5 ou mais encaminhamentos podem ser enviadas apenas uma vez por conversa. O que resultou numa redução de 70% no número de mensagens frequentemente enviadas. Este ano, nós implementamos um novo limite de encaminhamento de mensagens. Agora, qualquer mensagem encaminhada só pode ser encaminhada novamente para um grupo de WhatsApp por vez. Todas essas medidas que eles tomaram, todas, um cara que trabalhava na CIA, que foi para o Meta, foram medidas para interferir no debate político no Brasil. E todos os posts derrubados eram posts que, na maioria das vezes, falavam a verdade sobre o Lula, a verdade sobre o Brasil, mas era inconveniente para a vitória daqueles que o sistema tinha decidido que seria o próximo presidente do Brasil. É por isso que nós precisamos de uma CPI para entender a gravidade e quão prejudicial, quão profunda foi a interferência desse pessoal aqui no Brasil. Um abraço. Em primeiro lugar, então, que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram a essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento, para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós, por várias vezes, tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas, e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros, não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos, e diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado
com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus 2 casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X, e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofro, policial, do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até o momento, apesar de uma medida cautelar ter sido protocolada no dia 18 de novembro, e já se vão mais de 2 meses, ainda não obtive retorno da Organização dos Estados Americanos. Eu quero concluir com perguntas ao relator, muito brevemente. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometerme es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable en las horas de tiempo y precisamente esperaria um pouco de... Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Redecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Redecker encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave a violação. E houve rumores, e eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. E para concluir, então, nos meus 30 segundos, que eu peço a gentileza do relator que me conceda agora,
Só pedir que a Organização de Estados Americanos realmente cumpra com o seu papel e faça algo em relação ao caso do Brasil. Nós estamos há muitos anos já pedindo. Eu corro risco todos os dias, como todos os nossos colegas. Nós não temos medo porque nós continuamos enfrentando, estamos aqui para justamente tratar desse tema com o senhor, mas a gente precisa que órgãos internacionais como a EA ajam de acordo com aquilo que se espera deles. Então esse é o nosso pedido. Muito obrigado pela atenção.